Olá, vamos responder essa questão que remete aos conceitos de capacidade elétrica. E a questão diz o seguinte: duas pequenas esferas metálicas idênticas, A e B, de capacitâncias iguais a 5 vezes 10 a menos 1 picofarad cada uma, estão eletrizadas com cargas de mesmo sinal. Quando a diferença de potencial elétrico entre elas é VA menos VB igual a 10 volts, a diferença QA menos QB entre suas cargas elétricas é. Então, a questão que é o quê? A gente vai ter que descobrir qual é o valor da diferença entre a carga A menos a carga B. A gente tem aqui que são duas esferas metálicas idênticas, que é o que está nos dando aqui, ó. Duas pequenas esferas metálicas idênticas, certo? A e B de capacitâncias iguais a 5 vezes 10 a menos 1 picofarad, certo? Bom, a gente pode anotar nos dados que a gente tem aqui, a gente tem que a capacitância, ela é de 5 vezes 10 a menos 1 picofarad. Essa capacitância, ela é de 5 vezes 10 a menos 1 e picofarad, pico é 10 a menos 12, certo? 10 a menos 12. Então, a gente tem aqui, repete o 5, esse 10 a menos 1 vezes 10 a menos 12, a gente soma os expoentes, vai ficar menos 1 mais menos 12, 10 a menos 13 farad, certo? Bom, a gente já encontrou a gente já colocou em valores numéricos a capacitância, e a gente deve lembrar o seguinte, que a capacitância, ela pode ser dada como a carga dividido pelo potencial, certo? E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente tem que, são duas esferas, então a gente tem que a capacitância delas são iguais, então não vou colocar capacitância 1 e 2, porque é igual, certo? A gente tem que a carga de uma esfera, eu vou chamar da carga A, dividido pelo potencial em A, ela vai ser o seguinte, eu posso passar o potencial para cá e a capacitância para cá, certo? Então a gente vai ficar assim, VA é igual a QA sobre C. Bom, vamos deixar isso aqui, a gente já tem um dado aqui, pronto. Para a esfera B, vamos fazer a mesma coisa. A gente tem que a capacitância é igual a carga B dividido pelo potencial em B. Então eu vou ter que VB é igual a EB sobre C. Pronto. Olha, observem o seguinte, a gente achou VA e VB. Logo, a gente tem que VA menos VB é igual a 10 volts, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, VA menos VB é igual a, ó, quanto é que vale VA? Isso aqui, né? Então, vai ficar QA sobre C menos, e VB é isso aqui, né? QB sobre C. Ótimo, né? A gente tem que o denominador aqui é igual, então a gente vai ficar com VA menos VB é igual a QA menos QB, a carga B, sobre C, certo? Bom, a gente sabe que VA menos VB é 10 volts. A questão nos dá aqui, né? Ó. São 10 volts. Então a gente pode substituir esse valor, que vale 10. Então a gente tem o seguinte, a gente pode passar a capacitância multiplicando. Então vai ficar C vezes 10 e aqui do outro lado vai ficar QA menos QB. Bom, a gente sabe o valor de C da capacitância. A questão nos deu. E a gente até colocou aqui em valores numéricos. A capacitância ela vale 5 vezes 10 a menos 13 farad, certo? Então a gente só precisa substituir. 5 vezes 10 a menos 13 vezes esse 10, que é igual a carga A menos a carga B. Olha, eu tenho aqui elevado a 1, certo? Então a gente tem a mesma base aqui, a gente vai conservar e somar os expoentes. Menos 13 mais 1, menos 12. Então a gente tem que QA menos QB
é igual a 5 vezes 10 a menos 12 coulomb, certo? Mas aí, quando a gente vai aqui nas alternativas, a gente não tem isso. A gente tem o que? A gente tem microcoulomb, nanocoulomb e picocoulomb. Mas você observa que 10 a menos 12, eu falei lá no início, 10 a menos 12 é o que? Pico, certo? Pico coulomb. Então a gente tem que QA menos QB é igual a 5 pico coulomb, certo? Achando assim a resposta, que está em qual? Está na letra E, 5 pico coulomb, certo? E é isso aí. Valeu!